segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 30 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia: empregos em alta. O número de brasileiros ocupados chega a 99 milhões, um recorde. Márcia Fernandes. A população desocupada no país foi de 9 milhões e 700 mil. É o menor nível registrado desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Eleições 2022. Ministério da Justiça comanda esquema de segurança para garantir votação tranquila. Ney Pereira. Milhares de agentes vão atuar nos locais de votação, cartórios eleitorais e centros de apurações de voto. Combate à violência contra crianças e adolescentes. E ações para qualificar mulheres. Temas da entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Combate à violência contra crianças e adolescentes é o tema de uma campanha que vai ser realizada em outubro pelo governo federal. E neste mês de setembro o assunto foi a proteção da vida e da saúde mental. Quem conta ao vivo pra gente mais sobre a campanha é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra. Boa noite, muito bom, a honra estar aqui com vocês novamente. Ministra, vamos começar falando um pouco do mês que está se encerrando. A gente teve o Setembro Amarelo agora, a senhora inclusive esteve aqui conosco no início desse mês para falar dessa campanha. E agora eu queria que a senhora fizesse um balanço sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha, né, para ações a favor da vida e da saúde mental das pessoas. O Setembro Amarelo esse ano teve um mote de incentivar a família a observar os sinais e a procurar ajuda. A gente sempre enfatizando, valorize a vida, escolha viver. Nós tivemos uma interação muito boa, principalmente nas redes sociais, cerca de 49 milhões de pessoas alcançadas, no YouTube, na televisão, e por onde a gente passou, a gente incentivou a sociedade a ficar atenta aos sinais. Eu digo para vocês que é um tema que veio para ficar e o nosso objetivo é esse, que esse tema de automutilação e suicídio não seja mais um tabu. A gente precisa falar dentro de casa, nas escolas, mas principalmente a família precisa estar atenta. O preconceito ainda é muito grande, principalmente de procurar ajuda médica, e aí fica esse alerta. Depressão não é algo que possa ser ignorado, principalmente quando a gente fala de crianças. 1 entre 4 crianças desenvolveram algum tipo de transtorno mental após a pandemia, principalmente por conta do isolamento social. A gente viu isso assim muito de perto. A idade de pessoas que estão cometendo suicídio tem se reduzido. Crianças com 6 anos de idade cometendo suicídio no nosso país. Isso significa que é um alerta. E no mundo todo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E só perde para acidentes de trânsito. Então, fica aqui que o setembro está acabando, mas os sinais permanecem, o alerta permanece, e procurar ajuda é o que pode fazer toda a diferença. E como é que as pessoas podem procurar essa ajuda, ministra? Olha, nós temos todos os municípios, por meio dos centros de referência, por meio do Ministério da Cidadania, por meio do Ministério da Saúde, muitas parcerias que a gente está conseguindo já levar até o cidadão lá na ponta. Mas o que mais importa hoje é que essa rede que a gente fala de proteção informal, que é a escola, que é a sociedade civil, ela está mais atenta, e temos campanhas assim de renomes nacionais em todo o território hoje funcionando. E o nosso ministério, especialmente, tem cartilhas. A gente tem orientação que pode ser bem acessível no nosso site, nas nossas redes sociais,
E fiquem atentos, que a gente vai estar sempre ali, ó, falando, observe os sinais, estamos aqui para ajudá-los. Então, é só procurar informação para buscar ajudar e pedir ajuda, né? Exatamente. Ministro, outro ponto que o governo discutiu esse mês foi a questão das pessoas com deficiência, a necessidade de diminuir o preconceito e também inserir essas pessoas, de fato, na sociedade, no mercado de trabalho. Por que esse assunto é tão importante e precisa desse tipo de cuidado ainda? Nós temos hoje no Brasil cerca de 17,3 milhões de pessoas com deficiência. Nós temos menos de 30% desse público no mercado de trabalho. E aí são vários os desafios. Primeiro porque algumas dessas pessoas, elas não são incentivadas a entrar no mercado de trabalho. Algumas porque têm problemas sérios de saúde. Mas também, eu quero dizer aqui do preconceito que existe e ainda é muito latente. Principalmente desde a infância. O bullying com essas crianças é muito comum. E aí, mais uma vez, a gente está aqui para dizer que a gente precisa da sociedade do nosso lado. A gente precisa que todos se envolvam, porque hoje existem muitas tecnologias que podem inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, das crianças hoje com aspecto autista. É muito comum no mundo todo esses adolescentes já na adolescência trabalhando em empresas de logísticas, por exemplo. Hoje nós temos no Brasil empresas que capacitam esses adolescentes, né, para o mercado de trabalho, para que quando na idade adulta já não seja um grande desafio. Então, o preconceito hoje é o nosso principal desafio. A gente precisa da ajuda da sociedade nessa temática e a gente está com a campanha nesse sentido já em andamento. E eu preciso dizer aqui que nós estamos assim, à véspera da eleição e hoje nós temos uma grande novidade. Em parceria com o TSE, as urnas eletrônicas vêm com essa preocupação. Então, quem tem uma dificuldade vai ter lá um intérprete de Libras, falando o nome, para que ele está votando naquele momento. Agora você vai votar para presidente da República. Apresenta os nomes dos candidatos e assim por diante. Para quem tem deficiência, né, auditiva, vai poder colocar um fone e vai ter também toda um serviço de orientação voltado para essa pessoa. O teclado vai estar mais no centro da urna também, todo um diferencial que foi feito para ajudar essas pessoas. A gente quer que as pessoas com deficiência exerçam a sua cidadania de forma plena. E a novidade também de hoje, já aproveitando aqui para falar, é que a Ancine, a gente fez em parceria com a Ancine uma portaria para estabelecer, instalar um grupo de trabalho, uma câmara técnica, e a gente vai trabalhar dentro dos cinemas com mais acessibilidade, mais tecnologia e mais acessibilidade. E, ministra, você pode citar algumas ações do governo que estejam em andamento voltadas para essas pessoas com deficiência? Eu digo que hoje a maior ação em andamento, e pasmem vocês, parece algo que já devia funcionar, mas nunca funcionou, é o Cadastro Inclusão. É uma central onde os dados dos cidadãos avaliados são reunidos numa única base de dados. E a pessoa com qualquer tipo de deficiência, ela vai poder, eu posso dizer assim, baixar uma espécie de um certificado para dizer qual tipo de deficiência que ela tem. E aí isso aí facilita uma série de situações. Então, facilita o acesso às universidades, às escolas, ao emprego. Esse cadastro único vai ser o nosso passo inicial para a gente ter uma grande base de dados, para a gente começar a construir políticas públicas efetivas. Não dá para a gente construir políticas no achismo. E a partir desse cadastro, que agora vai ser o pontapé inicial, eu digo que o Brasil também está saindo assim na vanguarda com esse cadastro de inclusão. Agora, ministra, agora em outubro tem mais uma campanha importantíssima e já tradicional, né? Conta pra gente. Nós temos agora a nossa campanha de combate à violência contra a criança na internet. Eu já falei aqui, mas é sempre bom lembrar. Nós somos o país que mais exporta pornografia infantil para o mundo. Cenas, vídeos e fotos de crianças sendo abusadas sexualmente na internet. A internet é o ambiente hoje mais nocivo para as nossas crianças. Pesquisas apontam que a cada 3 pessoas que estão navegando agora na internet, uma é criança ou adolescente. Então, os pais precisam ficar atentos. E os crimes cibernéticos, em torno de 30%, envolvem crianças e adolescentes. O Brasil hoje faz parte de um grupo de trabalho que combate a exploração sexual na internet.
nós temos parceria com grandes empresas de tecnologia, com a Interpol, e nós estamos como se fosse assim, na condução dos trabalhos, não por acaso, porque infelizmente a gente ainda alimenta a pornografia no mundo todo. E daí a gente precisa envolver mais uma vez a família. Os pais precisam entender que precisam sim controlar o que seus filhos acessam na internet, que o ambiente virtual ainda é o mais nocivo, o que seus filhos estão fazendo, principalmente no horário entre 22 horas e 6 horas da manhã, que as pesquisas apontam que é um momento onde principalmente os adolescentes estão acessando conteúdos inadequados e onde eles estão sendo cooptados por essas redes criminosas. Adolescentes que estão sendo incentivados a gravar vídeos com crianças e adolescentes e vendem, comercializam por $500. É dessa forma que os nossos adolescentes estão sendo cooptados pelo bolso, pelo valor econômico de um vídeo desse. Deixar a criança sozinha na internet é quase como deixar ela sozinha no meio da rua, né? Exatamente. E talvez os pais ainda não perceberam o tamanho do impacto e trauma que isso pode causar, não só para a criança, mas para a família toda. Mas infâncias estão sendo devastadas por conta do uso nocivo da internet. E a campanha vai ser veiculada aonde, ministra? Qual é o público-alvo? São as famílias? As famílias, as redes sociais, televisão. Mais uma vez, a gente falando sobre os sinais que a gente precisa ter, os horários mais nocivos, como controlar isso, a rede de proteção, aí mais uma vez envolvendo o que a gente chama dos nossos heróis do cotidiano, que são os professores, porque 90% das denúncias que chegam até nós são os professores que fazem. Então, a gente tem esse canal direto hoje pela nossa ouvidoria, nós temos um canal direto com os professores para receber esse tipo de denúncia. Nós estamos também levando informação e a campanha para os conselhos tutelares, porque geralmente o professor também aciona o conselho tutelar daquela região. E por isso que é toda essa rede de proteção que precisa ser, mais uma vez, alertada, conscientizada e capacitada. Ministra, vamos falar um pouquinho agora do trabalho com as mulheres, né? Um dos grupos de foco aí do seu ministério. Vocês têm investido bastante em qualificação, têm firmado alguns acordos, tiveram parcerias recentemente na Bahia, em São Paulo. Como é que está esse trabalho? O que tem sido feito? Hoje nós temos o Qualifica Mulher funcionando no Brasil todo, são cerca de 122 projetos, né, que estão em execução. E o mais importante do Qualifica Mulher é que a gente considera o arranjo produtivo local. Então, o mesmo projeto não vai funcionar no Distrito Federal e vai funcionar no Marajó. A gente tem que entender, né, a peculiaridade da realidade daquela mulher mesmo, da mulher ribeirinha tem uma dificuldade diferente da mulher aqui do Distrito Federal. A mulher marisqueira, a mulher quilombola, a mulher indígena, todas essas mulheres estão contempladas dentro do Qualifica Mulher. E a gente procurou agora um reforço muito especial. Nós estivemos recentemente em São Paulo e a gente assinou uma parceria com as associações do comércio e empresariado de todo o Brasil. A gente está falando de trazer a força associativa, né, para ajudar essas mulheres. E por que a gente está fazendo isso? As mulheres do setor de serviço foram as mais atingidas nesse contexto de pós-pandemia. Perderam emprego, ou aquelas que estavam já entrando na vida empresarial, aquela nano e pequena empreendedora, ela teve esse seu sonho interrompido por conta da pandemia. Então, as associações vêm com tudo agora nos ajudar, capacitar, orientar e qualificar essas mulheres. Agora, ministra, uma das parcerias recentes é para as mulheres que serão atendidas na futura Casa da Mulher Brasileira de Salvador, na Bahia. Então, vamos aproveitando essa deixa, como é que está essa política das casas da mulher por todo o país? Tem como fazer um balanço? Sim. Nós reformulamos o projeto da Casa da Mulher Brasileira. Nós reformulamos para construir novas tipologias com o objetivo de que essa casa chegue no interior. Muitas cidades que não necessariamente capitais são mais violentas. A gente está falando, por exemplo, de Cariacica, no Espírito Santo, que é uma das cidades mais violentas do Brasil. A gente está falando de Goiânia. A gente está falando de Mossoró, onde eu tive essa semana. E nós temos lá casas de novas tipologias sendo finalizadas já. Tipologia 3, casa mais barata, mais compacta, mas que precisa chegar urgentemente até essas mulheres. A gente está interiorizando a política pública. E a Casa de Salvador hoje é a casa tipo 1, é a maior de todas em construção nesse momento. Nós temos hoje 9 construções em andamento no nosso país.
E é muito bom quando a gente chega, eu tenho fiscalizado essas obras de perto. Felizmente, elas vão ser entregues no prazo menor do que era previsto. E ver, assim, essas paredes sendo levantadas, o teto, os operários tendo noção do que estão construindo, dá muito orgulho. E um anseio dessas mulheres precisando que esse equipamento chegue logo até elas. E na Bahia, o grande diferencial vai ser que a Federação do Comércio da Bahia, ela vai estar dentro da casa. Como cada mulher que for atendida dentro da casa de Salvador, ela já vai ser encaminhada para um curso no Sistema S, um curso de capacitação e qualificação mais próximo de sua residência. E também um grande desafio que eu coloquei lá para chegar até a Ilha de Maré e até a Ilha de Passé. A gente quer chegar urgentemente nas mulheres marisqueiras e nas mulheres quilombolas. A gente quer chegar também na família dessas mulheres. São muitos os desafios que essas mulheres precisam ainda alcançar para conseguir ter essa autonomia econômica. Quantas casas, ministra, da mulher existem hoje e quais são os serviços, enfim, o atendimento que elas alcançam lá? Nós temos hoje 7 casas em funcionamento. Nós temos 9 em construção e, no total, 32 em implantação. Então, num tempo recorde, a gente quer chegar que em 2023, e eu estou falando isso porque a Casa da Mulher Brasileira é uma política de Estado, não é de governo, é um projeto que veio para ficar de continuidade assim certa, até porque nós empenhamos muito dinheiro para as Casas da Mulher Brasileira, e porque hoje se tornou uma política de Estado. Porque é um equipamento reconhecido hoje no mundo todo, que consegue reunir no mesmo espaço todos os serviços do Estado que a mulher precisa para sair do ciclo da violência. A gente quer evitar que a mulher fique peregrinando por vários órgãos, né, de justiça, de segurança pública, e que consiga, desde o momento da recepção ali, um atendimento humanizado, uma escuta qualificada, que alguém pegue na mão dessa mulher e fala: agora você vai ser acolhida, agora a gente vai te ajudar a chegar até o final nessa denúncia. Então ela tem uma delegacia de plantão, ela tem uma justiça especializada para atender essa mulher, ela tem um lugar onde ela vai receber cursos de capacitação para ter sua autonomia econômica, para ser inserida no mercado de trabalho, tem uma carceragem, tem um atendimento para criança, enfim, todos os serviços no mesmo espaço. Ministra, para a gente encerrar, que a gente tem menos de 1 minuto, a gente queria relembrar a população os canais para a gente denunciar situações de violência e de violação dos direitos humanos. Nós temos o nosso Disque 100, que recebe denúncia de violação em relação às crianças, idosos, pessoas com deficiência. E nós temos o nosso Ligue 180. Ambos funcionam também por um WhatsApp, que me permitam aqui passar o número, que é o 61 99656 5008. E é importante dizer, grave esse número aí no seu telefone. Repete, por favor, ministra. 61 99656 5008. Funciona 24 horas por dia. Grave esse número aí, com outro nome que não seja Ligue 180 ou Disque 100. Coloca aí o nome de uma pessoa que você gosta muito. Você nunca sabe quando é que você vai poder precisar usar ou compartilhar com uma colega, com uma amiga. São pessoas capacitadas, não é um robô que vai atender você do outro lado. É uma pessoa que passa por uma capacitação para te dar um socorro imediato e uma escuta também humanizada. A gente diz que a informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte de qualquer um de nós. Bem, então nós conversamos com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Obrigada, ministra, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito obrigada. A taxa de desocupação caiu entre os meses de junho a agosto. O índice ficou em 8,9%. A população desocupada registrou o menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. A população ocupada de junho a agosto foi de 99 milhões de pessoas, um recorde da série iniciada em 2012. Segundo pesquisa do IBGE, a taxa de brasileiros sem emprego ficou em 8,9% no trimestre. Isso representa uma queda de 0,9 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores. A população desocupada no país foi de 9 milhões e 700 mil. É o menor nível registrado desde
desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. A coordenadora de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Adriana Berengui, destaca o resultado. Essa retração da desocupação já observada em trimestres anteriores, ela permanece fundamentalmente em virtude da expansão do número de pessoas trabalhando, expansão essa principalmente notada nas atividades de comércio, outros serviços e setor público. A pesquisa mostra ainda que a quantidade de empregados com carteira assinada no setor privado ficou em 36 milhões. Uma das pessoas que conseguiu um emprego foi o Anderson Ribeiro, morador de Brasília. Ele trabalhava como terceirizado na segurança de eventos. Agora trabalha em uma padaria e conta com salário certo todo mês. Estou trabalhando e sei que no dia 5, dia 7, meu salário está ali garantido, né? Segundo o IBGE, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado foi de 13 milhões e 200 mil pessoas. Reportagem, Márcia Fernandes. No próximo domingo, milhões de brasileiros vão às urnas para escolher os governantes pelos próximos anos. E, para que a votação ocorra com segurança e tranquilidade, o Ministério da Justiça coordena a Operação Eleições 2022. Forças de segurança pública estarão presentes nas zonas eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos e vias públicas em apoio à Justiça Eleitoral. Todo o trabalho é monitorado por um centro de comando e controle em Brasília. No Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, cerca de 40 pessoas de órgãos estaduais e federais de segurança pública monitoram tudo o que acontece no dia de votação. Informações como apreensões, inquéritos policiais, pessoas conduzidas para delegacias e flagrantes serão mostradas em tempo real no painel da sala de monitoramento. O objetivo é garantir que a eleição ocorra dentro da normalidade, como ressalta o coordenador